Olá, sejam todos bem-vindos a mais este Lado a Lado. A família é o primeiro lugar em que aprendemos a nos relacionar com o mundo, mas é também onde surgem muitos dos nossos conflitos emocionais. Para falar sobre essas dinâmicas e também sobre a chamada terapia familiar sistêmica, eu convidei para o programa de hoje uma especialista nessa abordagem, a terapeuta Ângela Luz. Vamos conversar com ela? Bem-vinda, Ângela. Eu que agradeço, Mina, esse convite, né? Esse lugar, essa plataforma tão importante que você levantou. É um prazer estar aqui, viu? Contribuir com o que eu puder. Muito bom, então vamos lá. Vamos. Ângela, para começar, né? Quantos anos como psicopedagoga e terapeuta? Mina, eu comecei minha carreira na educação, né? Tenho 32 anos de formado. Como pedagoga, tive uma formação muito profunda, né? Ali na Unicamp, muito teórica, abrangente, para trabalhar com educação especial. Uhum. E desde essa época, assim, eu tô na educação especial e olhando para a família, porque chega aquele aluno ali na escola e a família chega junto com ele. Uhum. Então, eu fui trabalhando, me especializando cada vez mais, aí veio a psicopedagogia, a parte mais clínica. Depois, na minha trajetória educacional, né, eu cheguei aqui no Instituto Zoom, abrimos o Zoom, Adriana Sala e eu, na época, como uma ONG, assim, começando com só um sonho, né. Eu fiquei 5 anos lá e depois a Adriana que seguiu com tudo. Mas o Zoom foi um diferencial porque ele me aproximou com a saúde mental. Porque o autismo não se trata só de deficiência mental, deficiência intelectual, como se fala hoje, né? Me aproximou da saúde mental e das famílias. Não dá para separar as dinâmicas. E aí, a partir de lá, eu fui me especializando em conhecimento sobre a questão familiar. E na pandemia, né, que tudo foi para o online, eu fiz essa pós-graduação e me especializei em terapia sistêmica familiar. E aí eu já lidava com as famílias na educação, também no contexto religioso, né, ali na igreja, com aconselhamento de famílias, de casais. E o curso me habilitou aí com ferramentas para lidar com as famílias, com os casais e também com a pessoa, né, com o indivíduo, sempre do ponto de vista do sistema familiar. E é muito comum, né, Ângela, a gente ver famílias em que quando o diagnóstico de um filho vem como um autismo, né, um TDAH, alguma coisa assim, que a família acaba se desagregando, né? Às vezes o pai até some, não é isso? Deixa tudo para a mãe. É muito comum. Infelizmente é muito comum. Esse filho não é meu, né? Eu não gero filho assim. Hoje, graças a Deus, a gente vê mais participação, mas quando vem uma criança especial, eu digo assim, qualquer pai, Mirna, qualquer pai, mãe, eles criam um projeto de filhos, um ideal. Geralmente perfeitos, né? Pois é. E aí, quando nasce, já no nascimento, você se depara com um limite, você tem que desconstruir aquele ideal que você fez. Na verdade, todos nós pais temos que abrir mão desse filho idealizado para lidar com o filho real que nós temos, né? Para ele poder seguir com a vida dele. Mas nesse caso é um luto muito grande, uma dor, né? Até conseguir amar aquele filho que eu tenho. E se o melhor dele for, por exemplo, né, nunca falar, só emitir gritos, eu preciso amar e compreendê-lo e aceitá-lo como ele é. É desafiador. Então vamos para o assunto, né, para o nosso tema aqui, que é a terapia familiar sistêmica. Ou terapia sistêmica familiar. Tanto faz. O que é a terapia familiar sistêmica e o que a difere da terapia tradicional?
A sistêmica, ela olha o indivíduo, né, nas relações. E como você apresentou aqui, a família é o primeiro sistema relacional. Que nós nascemos numa família, vamos morrer numa família. É da família que a gente aprende a se relacionar com iguais, com superiores, né? Então, as relações da família, o vínculo que a gente constrói na família, tudo isso vai para a nossa vida inteira. Então, a sistêmica olha o indivíduo, mesmo quando tem um atendimento individual, ele olha para esse indivíduo com o pano de fundo da família, das dinâmicas daquela família, olhando o indivíduo dentro daquele sistema familiar, né? E entendendo que a família é um sistema dentro de outros sistemas, e é um sistema com subsistemas. Ali dentro da família nós temos os pais, que é um subsistema parental, os filhos, fraternal, e às vezes, meninas, as coisas se misturam tudo. E às vezes tem os tios, as tias. Tem essa família extensiva, né, que é de origem. Mas, por exemplo, você já ouviu um casal chamando, né, a esposa chamando o marido de pai? Sim, pai. Tem muitas. Ô mãe. Então, né, só que a esposa chamar o marido de pai tá colocando esse esposo numa outra cadeira que ele não tem que ocupar com ela, né? Você entende como que as coisas vão misturando? Aí começa a esperar do marido um papel de pai. Começa a esperar da esposa um papel de mãe. E aí, quando nós não estamos na nossa cadeira, naquela função, as coisas vão se atrapalhando, não vão funcionando bem. Existem, então, regras de funcionamento, sim, né? Sim. Tanto na família e nos subsistemas. O ambiente escolar, o ambiente de trabalho, seriam subsistemas também? Não, é assim, a escola, a sociedade são outros sistemas, né? E a família está dentro desse sistema social. Então, por exemplo, cultural, eu atendo, eu tenho pacientes que vêm de sistemas culturais, por exemplo, que são de ou religiosos, como muçulmanos, por exemplo, que tem um padrão muito diferente, que afeta diretamente, né? Então não dá para desconectar a pessoa do sistema que ela nasceu e que ela vive e da cultura que ela recebeu. Então essa é a questão mais forte da sistêmica em relação às outras linhas terapêuticas, né? Então a ideia é lidar com o sistema. Então, a terapia sistêmica trabalha com as relações. A terapia familiar sistêmica é o mesmo que constelação familiar? Não. A constelação, ela é uma técnica terapêutica, né? Então, uma técnica, um evento, a pessoa participa. É diferente da terapia sistêmica, é um processo terapêutico, né? Como qualquer outra linha terapêutica dentro da psicologia tem um processo. Dificilmente a pessoa muda, Mirna, com um dia, uma sessão só. É um processo, né? Nós chegamos no consultório com aquela bagagem, com a nossa história, com todos os princípios. Então, a sistêmica nós vamos mexendo nas ferramentas. A pessoa tem que ir caindo em si, ela precisa entender as necessidades dela de mudança, né? E para depois, então, operar essas mudanças. Então, ela é diferente da constelação, que se trata de uma técnica, né, que é usada. A ideia da constelação também está ligada ao sistema familiar, mas a operação, o modo de funcionar é bem diferente. Inclusive, a constelação familiar ela não é reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia ainda, né? Não tem esse reconhecimento. Não. A sistêmica, pelo contrário, né? Ela começou dentro das clínicas psiquiátricas, hospitais psiquiátricos nos Estados Unidos, na Itália, ali em Palo Alto. Foi muito interessante que os psiquiatras
começavam a preparar o paciente que já estava melhor para ter alta. Para ir para casa. Para ir para casa e chamavam a família. Quando chamavam a família, o paciente regredia. Voltava a ser sintomático. Então, eles perceberam, olha, não dá para separar esse paciente e o que ele está vivendo do sistema familiar. E começaram a trazer a família. Começaram a integrar a família. Então, os primeiros representantes da terapia sistêmica foram psiquiatras. Aqui no Brasil tem um psiquiatra muito conhecido, o Dr. Moisés Grossman, do Rio de Janeiro. E ele é muito joia, tem livros, tem vários livros, é uma boa referência da sistêmica aqui no Brasil. E Ângela, então, como você vem explicando, a gente influencia e é influenciado dentro da família, né? A gente afeta e é afetado pela família, na qual existem as regras de funcionamento ali, né? Os limites, né? É aí que mora o problema? Então, essa questão que você colocou é muito importante, né? Porque, assim, é circular, né? Não é, assim, causa e efeito. A causa e efeito, assim, parece que tem um culpado e o outro é só efeito. Você fala, a gente é influenciado e influencia igualmente. Às vezes, né, tem as mulheres que se queixam, né? Ai, meu marido... Eu ouço muito isso. Ai, parece um filho, né? Não ajuda, tô sobrecarregada, né? Essa é uma queixa muito comum. Eu falo assim, nossa, mas se tem um filho, deve ter uma mãe. Então, aí, quem é a mãe que tá? Assim, se nós queremos que ele seja um adulto, então tá precisando de mãe, né? Então, você vê como que a influência é mútua, né? Agora, as regras, elas são necessárias em todo o sistema relacional, né? A regra é assim, até onde eu posso ir, qual que é o meu lugar nesse sistema, né? Qual que é o papel e as regras de relacionamento. E a família constrói suas regras, né? Muitas vezes o que é permitido numa família não é na outra, né, menina? Sim. Agora, assim, a família passa por fases, né? A fase das crianças pequenas, aquela fase, casa bagunçada, tudo no chão. Quais são as regras para essa família, para lidar com essas crianças? Quais são as regras depois com o adolescente? Então, o que a família precisa entender é que essas regras precisam ser negociadas. Elas não podem ser rígidas. Impostas por um só. Tem uma fase que, assim, sim, a mãe e o papai que decidem. Criança pequena não pode tomar decisão. Depois tem que abrir para negociação. Com a clareza, né, de quem tem a palavra final ali. Mas as regras precisam ser negociadas para o sujeito depois ir para um relacionamento, por exemplo, e tá apto para negociar, né? Tem lugar que a gente negocia mais do que um casamento, menina? Não tem. Então, eu tenho que ser preparado para isso. Agora, a questão muito legal que a gente precisa ver é assim, a família tem regras, mas a família tem vínculo, tem apego. E eu digo para toda família, é assim, as regras, elas não podem estar acima do vínculo. Se eu quebro uma regra, eu sou um filho, e eu quebro uma regra, eu vou deixar de pertencer a essa família. O meu vínculo com essa família está correndo risco. Pertencimento. Menina, há famílias que a regra é tão rígida que aqueles filhos não têm mais lugar. Era comum antigamente até pais colocarem para fora de casa uma filha que engravidasse, né, fora sem estar casada. Exatamente. E essa né, com clareza, você não pertence mais. Ou aquele não pertencimento, assim, velado, né? Não é mais bem-vindo. Isso é muito sutil, né? Porque, às vezes, as regras,
a gente fala de uma lealdade invisível, né? Ela não está mais imposta, mas você aprendeu aquilo tão forte na sua família que você já está fora daquele sistema e você continua obedecendo aquela regra que você construiu dentro de você que te faz mal. Aparecem coisas pequenas, né? Eu tive uma paciente que a família inteira era funcionário público. Tá. Aí ela passou no concurso, né? E mais pra frente ela falou, não, eu quero seguir outra coisa, outra carreira. Aí entrou numa crise. Na família, porque ela não queria uma crise interna. Interna. Dela. Mas e se eu saio e depois se não dá certo, eu vou contrariar uma regra da família, que assim, todo mundo aqui é funcionário público. Né? Então, ela teve que reunir, né, expor coragem, a situação, entender, assim, que risco você está correndo de não cumprir essa regra, mas para você se tornar você, né? Se eu não cumprir essa regra, eu vou continuar pertencendo a essa família. Pertencendo, isso, né? Ela falou assim, se não der certo lá na frente, vou pedir emprestado para aquele que ganha pouquinho, mas vai falar pra mim, tá vendo? Eu sou funcionário público, eu ganho, todo mês tá garantido. Então, esse tipo de coisa que emerge, sabe, no dia a dia da vida e que paralisa, até ela entender e conseguir tomar a decisão de seguir sendo ela, né, na autonomia diferenciada da família dela. Existe padrão comportamental que passa de geração em geração? Ah, sim. Passa muito, muito. Não é um padrão só do comportamento, né? Primeiro, porque tem um modelo, né? E nós aprendemos por modelo, é uma das formas de aprender. Mas por causa dessa lealdade também, e eu vejo assim, às vezes, um pai que fala, ou eu quero fazer muito diferente do que eu aprendi, mas acaba não conseguindo e repete e sofre até, nossa, eu não queria fazer igual. E fiz igual. E faz igual, né? E muito do padrão de repetição é porque eu não consegui me reconciliar e entender a minha história. Eu vejo assim, Miriam, a gente vê na sistêmica, os pais oferecem o que eles têm de melhor. Nenhum pai assim tem um filho e fala, quero errar com esse filho. Não, eles oferecem o seu melhor. Mas o melhor de um pai pode ser, ou uma mãe, né, dos pais, pode ser bem rígido, por exemplo, muito duro. E é o melhor dele. Ou não conversar, não dialogar, só tomar decisão. Né? Uma paciente minha falou assim, a gente acordava, meu pai falava, nós vamos mudar de casa. Não tinha conversa. Eu tinha acabado de fazer amizade ali na escola. Não, nós vamos mudar para outro bairro. Então, assim, era o melhor dele pela história dele. Então, é importante a gente entender a história. Se eu quero construir a minha identidade, né, e equilibrar isso de pertencimento com individualidade, eu preciso olhar para minha família. Quanto mais nós olhamos para nossa família de origem, compreendemos nossa família, mais eu posso construir, né, ali a minha família, sem repetir, principalmente repetir aquilo que machucou. Se eu não tiver essa coragem de olhar, né, que às vezes esse olhar traz dor, né? As pessoas não querem mexer, né? Falar, ai não, né? Semana passada uma senhora falou pra mim, eu nem queria falar sobre isso. Eu disse, se a senhora não quiser, não precisa, né? Porque vai doer. Mas ela falou, não, eu vou te contar. Quantas vezes no consultório a pessoa fala, nunca contei isso pra ninguém. Traz aquela dor, a dificuldade de olhar pra história familiar, é porque muitas vezes vem dor junto. Mas falar, né, ressignifica também, né? Ajuda a ressignificar as situações, as coisas que a gente passou com a família da gente, né? Sim. Quando nós falamos
nós somos os primeiros que nos ouvimos, né? Uhum. É muito importante, mas eu vejo muitas pessoas com temor de mexer onde dói. Uhum. Né? Ai, não quero falar no assunto. Por quê? Porque dói, eu não sei o que fazer com essa dor, na verdade. E, Ângela, um filho problemático, porque às vezes a gente vê famílias em que, enquanto as crianças estão crescendo, vai tudo bem, mas a hora que vai entrando na adolescência, na juventude ali, começa a ter algum problema, né? Um filho problemático, ele de certa forma está refletindo a dinâmica familiar? Então, Mirna, os escritores, autores da sistêmica, né, as pesquisas, alguns escritores, pesquisadores da sistêmica, eles colocam assim, os filhos são 95% resultado daquele sistema. Por outro lado, a ideia não é colocar um peso nos pais, porque, como a gente falou, os pais dão o melhor, mas os filhos são muito sintomáticos daquele sistema, né? Eles respondem àquele sistema. A ideia é assim, nós precisamos ver onde não funcionou. Né? Porque se não está funcionando, né, tem um padrão de comunicação que não está funcionando, né, o que está acontecendo? Então, eu penso muito nos pais, porque eles já carregam um mundo nas costas, sabe? Um monte de cobrança. Às vezes eu sento com eles e eu falo assim, olha, você está fazendo o seu melhor, mas vamos ver onde não está funcionando? Né? Eu recebi um pacientinho, ele tem 10 para 12, 10, 11 anos e muito opositivo, muito bate de frente ali, né? E os pais falaram, nossa, nós já tivemos um filho, deu tudo certo. Né? O que está acontecendo? O segundo veio para rasgar. Então aí eles carregados de culpa, sabe? E um garotinho, assim, cheio de poder. E aí a gente começou a ouvir, né, essa família. Bom, resumindo, assim, né? Ele nasceu, esse menino, e o vô que cuidou, né? E então ele cresceu, né? Porque eu falo assim, nossa, como que esse rapaz ficou tão grande? No ombro de quem que ele cresceu tanto? Aí fomos conversando, no ombro do vovô. O vovô pôs ele aqui, ó. Aí ele ficou do tamanho do pai dele. Nós somos iguais, né? Então, o vovô deu uma autoridade que ele não teria. Foi o melhor do vovô, né? Eu posso falar com meu pai no mesmo nível. Isso, estamos do mesmo tamanho, né? E aí depois se complicou porque esse vovô tão querido para todo mundo faleceu. Então veio a dor, não, eu não quero, né? Esse garotinho falava, eu não quero falar. E chorou, teve muito choro, porque o luto, assim, não foi trazido, não foi falado, né? Nem os pais disseram, olha, doeu muito aqui perder o vovô. E aí a gente foi colocando as coisas no lugar, sabe? Né? Eu gosto muito de usar metáfora quando eu atendo criança, adolescente, que a metáfora é muito legal, né? Com animais, E aí ele foi voltando a ser uma criança da idade dele, né? E os pais voltaram a ocupar o lugar deles. Ângela, a falha de comunicação entre os familiares, ela costuma ser um dos principais problemas? A falha de comunicação, ela revela muito os padrões daquela família, né? Tem família que guarda segredos, né, Mirna? Que não pode falar. Aí você percebe que assim, tem uma pessoa que é dona do poder, né? Quase um mito da família, mas ela guarda um segredo. Tem assuntos que são difíceis de se falar numa família, são mais tensos, como por exemplo um aborto, como por exemplo adoção, às vezes até um divórcio, né? Você vê que são assuntos mais difíceis de se comunicar.
A gente vê também dentro da família como que tem comunicações que são contraditórias, né? A gente chama de paradoxais, e isso é muito difícil. Um pai falar, eu amo você, eu tô batendo em você porque eu te amo, e bate com violência. O que ele tá comunicando? Que amar é ser violento. Então, a comunicação, ela não é resultados, não é só como eu aprendi a falar, é como eu aprendi a sentir, né, a me ver, né, se eu me imponho, ou se eu sou um comunicador, se eu ouço. Um pai falou pra mim esses dias, a esposa, né, na terapia de casal, mas ele tá cobrando do filho o que ele não faz. E cobrando com dureza, comunicando assim com dureza. Eu falei, olha, filho, adolescente, eles já sabem, não adianta você falar uma coisa e você tá fazendo outra, eles já sabem. O adolescente, menina, ele é ótimo. Ele pega todas as contradições da família e sopra tudo no ventilador. Eles põem tudo no ventilador. Você faz, pai, você não sei o quê. Você tá querendo isso? Eu falei assim, então como que é bom, como que é legal se comunicar com um adolescente? Ele dizia assim, olha filho, eu estou te ensinando algo, eu não faço isso 100%, eu estou tentando fazer o meu melhor nisso aqui. Mas seja verdadeiro, comunique de forma honesta. Você não vai perder a autoridade. Pedir perdão para um filho porque errou te dá mais autoridade ainda do que tira. Mas comunique de forma honesta, de forma assertiva, né? Aquela comunicação que ouve, aquela comunicação em que você fala dos seus sentimentos, por exemplo, olha, eu me sinto tensa, eu me sinto muito mal quando você começa a gritar. Aí você está falando para a pessoa do seu comportamento. Porque gritar é um comportamento que você pode mudar. É diferente de falar assim, eu tenho raiva porque você é um mal educado. Você percebe que é diferente? Aí eu tô colocando um rótulo, eu já tô falando que você é A ou B, e é diferente de eu falar o seu comportamento, né? É muito difícil, ele não funciona aqui, né? E o comportamento pode ser mudado. E às vezes uma pessoa já tem dificuldade de falar dos próprios sentimentos, né? E quando fala com o outro, às vezes o outro não ouve. Pois é, né? Pois é. Não é acolhido, né? Não ouve. Eu penso assim, quando uma criança apela para um grito, para uma birra, né? Eu falo, será que ele já tentou comunicar essa dor antes de outro jeito? Os pais perceberam isso antes de chegar nesse lugar? Então tem várias dinâmicas que a gente tem que pensar, né, quando olha para esse padrão de comunicação. E sim, né, ele distancia ou ele aproxima. Ô Ângela, e como que é a terapia familiar sistêmica na prática? Quem vai para o consultório? É só o indivíduo? Ou às vezes você tem que chamar outros membros da família? O que acontece quando um membro da família não quer ir, não quer participar, por exemplo, num casal, né? Ela quer ir e ele não quer ir, ou ele quer ir e ela não quer fazer parte da terapia. Como é que fica essa situação bem na prática mesmo? Então, a terapia sistêmica, ela atende a famílias, casais e individual. Quando, por exemplo, né, me procuram com a queixa a respeito de uma criança, adolescente, eu chamo todo mundo da família. Né? Eu não atendo só a criança sem trazer a família inteira primeiro para esse lugar. Depois vamos até alternando, muitas vezes a criança e a família. Mas é importante estar todo mundo ali. O pai não quer vir, alguém não quis vir. Quando realmente alguém não quer vir, né, às vezes eu tenho lá os bonecos, coloco, eu falo,
né? Vamos trazer aqui o papai, ele tá aqui, olha. Né? Se o papai estivesse aqui, como que ele responderia? Se o seu irmão que não veio estivesse aqui, o que ele falaria? E eu dou voz para essa pessoa, né? Então, essa é a terapia familiar. Quando se trata de casal, só configura terapia de casal quando vem os dois, né? Quando um me procura, sempre tem um que procura. Eu falo, seu cônjuge quer vir? Né? E aí é que tá, ele não quer. Eu falei, então, venha você. E geralmente é a mulher que vai? Porque o homem ainda continua resistente à terapia, né? Sim, mais as mulheres que vão, que querem falar, né? Os homens aprenderam muito que não pode falar, não pode chorar, não pode expressar emoções. Ainda assim, tá mudando, viu? Eu vejo assim, vários homens disponíveis, né? Tá muito legal, tem vários casais com aquela disponibilidade, você vê que o homem tem disponibilidade de se enxergar, de ver o que está acontecendo, porque a terapia de casal, às vezes o casal pensa que assim, eu vou levar ela lá pra terapeuta e ela vai ser o juiz. Vai falar quem tá certo e quem tá errado. Principalmente os homens fogem disso, né? Mas não se trata disso. Fala, olha, na terapia de casal a gente traz as questões dos dois e cada um vai cuidar da sua parte. Né? Eu não tenho como mudar o outro, né, Mirna? O que a gente tem numa família e num casamento, eu tenho poder de influência. Eu posso influenciar da melhor forma. Mas me responsabilizar pelos sentimentos, pelas emoções do outro, não posso. Cada um tem que se responsabilizar. E é uma engrenagem, né, para a família continuar funcionando de uma boa forma, né? E se manter unida, né? Então, eu atendo a família, sim, aí o casal e individual. E aí, assim, no processo individual, muitas vezes é bem comum. Eu falei, vamos chamar, né, um filho, uma filha, chamo como consultor. Eu falo, ele vai ser meu consultor a seu respeito. E é muito bom, muito, muito bom. Os pais, né, às vezes de um adulto já. E, Angela, o que acontece quando uma família, ela passa a se olhar como um sistema e não como indivíduos? E eu acho que a coisa mais legal que acontece, menina, é que assim, por exemplo, chega a família com a queixa de uma pessoa. Aquela pessoa é o problema. Né? Ovelha negra da família, como dizia a Rita Lee. Sim. Aí quando a gente começa a conversar, né, geralmente isso acontece na primeira, segunda sessão, a gente vê que a questão não é uma pessoa, ela tá sintomática, mas o sintoma anda, podia ter sido em outra pessoa. O sistema não tá funcionando. Aí o que acontece? Eu tiro o peso daquela pessoa de ser, né, o bode expiatório, eu reparto em todo o sistema. Então, assim, nesse sistema, qual que é a sua parte que você pode fazer, o que você pode fazer para funcionar melhor? Então, é um alívio, sabe? E assim, e também assim, não tem um que é errado e um que é só culpado e tá todo mundo contra ele. Não é assim, olha, nós podemos trabalhar junto, porque eu vejo assim, se na família tem dores, Mina, não tem lugar que cura mais do que a família. Não tem um ambiente que cure mais do que a família, quando ela entende o que estava acontecendo, quando entende que às vezes está num padrão ou está carregando dor que era lá ainda de trás, dor da mãe, né? É assim, eu vou lembrando das coisas, né? Então, quantas vezes tem filhos que sentiram a dor do divórcio dos pais, mas tomou para si a dor da mãe ou do pai no divórcio. Ficou do lado de um só. Isso. E assim, não conseguiu entender que o problema era do casal. O pai e a mãe continuam ali. Vão ser seu pai e sua mãe para sempre. E o problema foi o marido e aquela mulher. Né? Então, agora que consegue separar, consegue receber o amor daquele pai, né? Ou daquela mãe. Então,
tudo isso vem à luz, às vezes, ali no consultório, falando disso, né? Então, mas tira o peso de um. E aí, a gente pode lidar com o sistema. Vamos voltar para sua cadeira, eu falo, né? Quantos filhos que, por exemplo, no divórcio, sentaram na cadeira do pai, o pai foi embora, e se tornaram o marido daquela mãe, no sentido de apoio, de tomada de decisão, mas carregou um peso muito grande. E agora ele está no casamento, né, tá com dificuldade de deixar aquele casamento leve, tá carregando peso de cobrança lá de trás. Não é fácil, né? A família... Não, mas... É uma delícia. É uma delícia. A gente pertence, mas tem suas pedras também no meio do caminho, né? E não tem família... Não se trata da família perfeita, né? Não. Eu digo, é a família que funciona. Porque tem que funcionar. E quando que uma família, quando que há sinais que uma família ela pode se beneficiar da terapia familiar sistêmica? Quando eu consigo me ver dentro daquela família, sem dor, sem aquela coisa, eu quero ficar longe, né? Queria mesmo morar do outro lado do mundo. Não, eu compreendo aquela família, eu aceito, eu consigo amar, mesmo com os limites que ela tem. Mesmo, Mirna, tem famílias que são muito tóxicas e é difícil estar muito próximo. Tem um escritor da sistêmica, acho que é o Murray Bowen, que ele fala assim, família, como é que ele fala? Não more longe, né, que você nunca possa ver, e quando você for visitar não fica tanto tempo assim. Ele fala, tem aquela margem, não fique distante, ele quer dizer assim, não crie uma distância enorme, e assim, mantenha o vínculo. Mantenha o vínculo saudável. Então, a cura desse vínculo tá muito assim, quando eu olho e vejo que o que a minha mãe e meu pai me deram foi o melhor deles. E eu me reconcilio aqui dentro com a minha família. Então, essa família passa a fluir melhor nos relacionamentos, passa a ser honesta e comunicar emoções de forma honesta. Aí o Natal, Mirna, não é assim, aquela falsidade, entendeu? Eu recebo o pessoal no Natal. Tem muita gente que fala, de novo Natal. No Natal vem o fulano, que, né, a gente não gosta, não sei o quê. Então, assim, aquele teu chato. Eu falei, você tem que resolver isso aí dentro de você, que você não vai mudar a pessoa. Mas a hora que eu consigo entender, compreender, eu desenvolvo empatia. Eu consigo olhar, né, a dor e a história do outro. Até achar graça no tio chato? Então, e aí a gente pode ter um bom Natal, né? E um casamento que flui, né? Padrões de aceitação. Então, a família começa a funcionar bem, é leve, não é mais pesado estar em família, né? Não tem como conviver em família de uma forma boa sem perdão. Perdão, verdade, perdão é fundamental. E é tão difícil pedir, né? Pois é. E perdoar, assim, olhar sem cobrar. Ângela, você faz seus atendimentos onde hoje? Eu atendo na Clínica da Vina, aqui em Bela Vista, aqui em Salto. E tem um lugar muito aconchegante lá, né, pra gente fazer as sessões de terapia. Grande para toda a família, se precisar. Sim, a sala acolhe todo mundo, né? E se você quiser conhecer mais do meu trabalho, eu tenho o Instagram, onde eu divulgo mais, explico mais, né, como que funciona. A terapia é Ângela C. Luz, @Ângela C. Luz. Você conhece um pouco mais do meu trabalho. Agora eu vou pedir para você deixar um recadinho aqui no final. Família? Família é um tesouro. E assim, não tem ex-família, né? Então, meu recado, meu conselho, né? Se entenda dentro da sua família. Busque ajuda para você compreender sua família e amar sua família. Quanto mais você se aproxima da sua família com esse olhar, mais você vai entender você mesmo e poder
caminho, a fazer a sua jornada da melhor forma possível. É isso. Estou aqui para quem precisar de ajuda, para o que for necessário aí dentro desse meu lugar de atuação. Ângela, muito obrigada por todas as informações que você trouxe, viu? E pelo carinho que você tem até no tom de voz para falar sobre as famílias, não é? Tá no meu coração. Obrigada, Nina, por esse espaço. Foi muito bom estar aqui, viu? Muito obrigada por esse lugar, né, que você tem, que é de divulgar, de compartilhar informações. Obrigada. Quem agradece sou sempre eu. Tá bom. Obrigada, viu? E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. Beijo no seu coração. Sexta-feira que vem eu tô de volta.